Caio, o Johnny, ele entrou cedo aqui, ele tem 15 anos. E ele mandou uma mensaginha pra gente aqui. E eu deixei separado por dois motivos que eu achei interessante a dúvida dele, pela idade, né? Um garotão que tá aqui precisando de ajuda. Ele diz assim: Caio, me ajuda, não sei mais o que fazer. Eu tenho 15 anos e fui... E tem muito a ver com isso que a gente estava falando, né? Dessa a pós-modernidade da alma, né? Que não se pós-moderniza. Tenho 15 anos e fui diagnosticado com depressão severa. Estou desesperado. Faço tratamento há meses, mas parece que não adianta. O grande problema dele, coitado, já é começar com esse diagnóstico de depressão severa, né? Eu tenho falado nisso toda semana, várias vezes por semana, há um tempão. Há meses, há anos na realidade, e a afirmação é a seguinte: quanto mais diagnóstico, mais karma você estabelece. Por quê, cara? Porque tem que ter correspondência, tem que ter uma... Porque o cara vive para cumprir o diagnóstico. Ele veste, né? Sim. Ele vive, botou uma tarja nele. É um álibi também. Aí, conclusão, problemas de comportamento são transformados em problemas médicos. Químicos, farmacológicos e com um diagnóstico obsessivo. Sim. Aí o cara se transforma num obsessivo compulsivo do diagnóstico. Vive pro diagnóstico. Toma os remédios por causa do diagnóstico. É uma camisa de força. E se zumbifica pela medicina, que seria para curar o diagnóstico. Um diagnóstico que muitas vezes tem a ver com um momento só da vida do cara, mas que se transforma numa tarja preta para o resto da existência dele. Uma coisa que no passado não seria diagnosticada, porque, como a gente disse aqui no início, brincando, havia muito pouco trauma no passado. Não tinha esse monte de traumas, então... Menino a depressão triste, não era severa, né? E menino triste, era um menino triste que estava triste, ia passar. Ia escrever sobre isso. Ia falar, sobre isso. ou então amigos, para com isso, vamos jogar bola ali. Van Gogh pintou alguma coisa. Agora assim. não, o cara não tem mais amigo, o amigo dele é um cara que compartilha um game com ele, ou centenas que jogam o mesmo game, mas não é amigo de ninguém. Dentro de casa, parado, aquele quarto cinzento, aquela tela líquida, com aquela luz prateada na cara dele. É tudo tão estranho que não tem como a alma não ficar deprimida. Já começa daí. A ambiência é anti-almática. Não dá muito. Não favorece. Não favorece. Aí a mãe está muito ocupada, culpada, o pai ocupado e culpado, portanto, não tem tempo para chegar, conversar. A primeira solução é: vamos levar esse menino ao médico. Transfere para o médico. O médico tem que cumprir o papel dele, está recebendo 300, 400 reais por consulta, às vezes mais. O cara tem que sair dali com um diagnóstico, com uma explicação. O médico se livra do paciente com um diagnóstico. E uma receita. E uma receita. É um diagnóstico. Que já está vinculado a uma indústria farmacêutica, a um vendedor do laboratório que, receite isso aqui. Fecha um ciclo. Aí você vai tratando um problema de comportamento, ou de frustração emocional, afetiva, normal, natural, que dá e que passa, mas tem que ter gente ao lado para lidar com a questão, para provocar a pessoa. Como não tem mais gente ao lado, não tem pai ao lado, não tem mãe ao lado, não tem família ao lado, não tem nada, as soluções são essas. Daqui a pouco vai ter um robô ao lado para lidar, para aplicar, para fazer, para diagnosticar e mandar o teu exame, todas as perguntas já do protocolo psiquiátrico para um psiquiatra humano validar e ele mesmo aplica em ti. É como vai ficar daqui a pouquinho. E os homens cada vez mais frágeis, cada vez mais fracos, cada vez mais despreparados para viver. É um despreparo total para viver. Nós estamos criando uma sociedade preparada para lidar com máquinas, mas não mais para lidar com humanos. Psiquicamente falando, o ser humano está sendo tratado numa perspectiva de clínica de guerra, porque os próprios
especialistas não sabem o que fazer. O que se está concluindo cada vez mais é que tanto faz, as abordagens são apenas meios de approach, mas não necessariamente de produção objetiva de melhoras substanciais e significativas e, sobretudo, libertadoras para o indivíduo que procura. Então, o que mais me angustia aqui, meu filho, já começou com a sua frase. De saída, né? Fui diagnosticado com depressão severa, é isso? É, isso mesmo. E aí ele fala, ó, estou num poço de tristeza. Não tenho mais vida social, perdi a vontade de viver, não consigo mais sonhar e fazer planos para o meu futuro. Às vezes eu não queria existir, para não ter que perguntar o que eu estou fazendo aqui e por que eu nasci. Agora, eu que nunca sofri de depressão profunda, pelo menos, eu devia sofrer, não sabia. Porque eu senti uma angústia danada. Olha, a partir de 13 anos eu senti uma angústia. Aliás, um pouco antes disso, eu comecei a me entristecer com a existência aos 7. Aí, com 10 anos, o meu mundo acabou com um golpe militar. Vida do meu pai, a família inteira, foi um negócio. Eu entrei naquela tristeza. Quanto mais triste eu ficava, mais eu jogava bola. Jogava bola para não parar. A música que tocava naqueles dias eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Era uma música que tocava para todo lado. Eu não posso parar, e eu ali, eu não posso parar, se eu paro. Literalmente, eu fazia PP, jogava bola. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. E fui em frente. Quando eu cheguei aos 13 anos, eu já era tão cheio de agonia, era uma agonia tão grande que me fazia sair atrás das meninas, jogar bola. Era um desespero. Então, eu devo ter sido muito depressivo. Só que não tinha esse label. E ficar em casa era pior do que sofrer angústia na rua. Então eu preferia ir me angustiar na rua do que me angustiar preso em casa. No entanto, o que eu ia te dizer é o seguinte: eu praticamente não me lembro de nenhum amigo meu que não fosse como você e como eu. O que você está descrevendo é mais ou menos uma adolescência normal. A única coisa que é anormal é que na adolescência normal, as pessoas, o adolescente angustiado e depressivo, tenta solucionar sua depressividade com a cura terapêutica da presença do outro. Então o sujeito se impõe futebol, vôlei, basquete, seja lá o que for, vai se impondo. Não está nem muito afim, mas vai. E agora já não é mais assim. Agora, como eu disse, falta tudo do ponto de vista relacional. E sobram essas coisas menores. Você mesmo provavelmente já não fosse muito dado às relações afetivas, às trocas, às fraternidades, aos vínculos. E aí isso te pegou como pega todo mundo. Essa pergunta, não sei nem para que eu estou aqui. Poxa, eu passei fazendo essa pergunta a minha vida toda. Todo mundo fez, até encontrar o Evangelho, que me deu a resposta do que eu estava fazendo aqui. Mas antes disso, não. Era todo dia. Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Que vida é essa e o que eu estou fazendo aqui? Essas eram as questões incessantes. Então me parece que você não está conseguindo lidar com as questões básicas. Ele tem uma... Ele exatamente dentro desse contexto das questões básicas, da esperança, né? Ele fala que eu acho que eu estou perdendo a minha esperança, estou perdendo a pouca fé que eu tenho também. O meu maior medo é de Jesus não existir. Existem 200 bilhões de galáxias contadas, a nossa deve estar entre as menores. Então, se em cada uma dessas galáxias existir vida, com uma consciência superior a nós, pensar nisso eu me sinto mais insignificante ainda do que eu já sou. Pensar que Cristo me ama e que um dia vai estar comigo no paraíso sempre acalmou meu coração. Eu encontrava felicidade ao pensar nisso,
Agora eu estou duvidando demais e às vezes penso que não vale mais a pena viver e esperar Jesus. Eu não aguento mais, choro todos os dias. É o choque entre a macropercepção no espaço-tempo, que faz o indivíduo sentir aquela comparação que o reduz a menos do que nada, e aí a impressão quantificada, a impressão do tamanho, a impressão proporcionalizada, esmaga o indivíduo existencialmente, que é mais ou menos um esmagamento normal na percepção humana. Quanto mais a pessoa discerne o quão ínfima fisicamente ela é, em comparação com a grandeza universal e multiversica, quando o termo de comparação é esse, e quando Deus entra na equação como o ente que teria a obrigação de dar importância às coisas grandes e não às coisas pequenas, então você que se considera pequeno em relação às coisas grandes, mergulha numa dessignificação total. Você e o mundo inteiro, como eu te falei também, eu me senti assim quando eu estava fazendo essa viagem. Só que logo depois, meu filho, você começa a descobrir que significado não habita tamanhos e nem quantidades. Significado habita qualidades, habita conteúdo, qualidade é do tamanho da percepção. Tamanho não tem nenhum significado. Essa foi a grande descoberta da redescoberta física, da física dentro da física. E aí que entra Einstein no mundo de Newton. O mundo de Newton, que é onde você está, coloca você olhando para o universo, dizendo quantas bilhões de galáxias, Estático, e eu aqui, mínimo. Será que sou visto? Será que faz algum sentido? Aí vem o mundo de Einstein, que está dentro do mundo de Newton, mas relativiza completamente o mundo newtoniano, a física newtoniana, mostrando que o improvável, o impensável, o impermanente, o impossível habita o que não é nem visível aos olhos. Ou seja, habita o que você só acessa ou com hiper equipamentos, ou antes com cálculos matemáticos e físicos. Do contrário, você não acessava, você admitia a existência matemática, mas não conseguia nem acessar. Foi só depois de algum tempo que começaram a se desenvolver os aparatos de detecção do fenômeno como realidade. Mas a coisa mais gritante desse macro-universo que te esmaga são as microestruturas que você não vê e que te formam. E dentro disso, essas microestruturas são a arquitetura e a maquete e o material do seu cérebro, que é esse aparato que constata você, que te dá essa possibilidade espaço-temporal de autopercepção, de autoconstatação, que por seu turno é apenas um aparato, porque você não é o seu cérebro, você é um ente mais profundo que o seu cérebro. E é a partir desse ente mais profundo que o seu cérebro que se desenvolveram todas as percepções que hoje conflituam você, ensinando a partir dessa coisa mínima que você despreza, pois foi essa coisa mínima que você despreza que te trouxe essa revelação toda do que você vê. Você veja como até a tua angústia é sem propósito. Você está angustiado com o que o cérebro descobriu. Logo, você tinha que estar encantado com você mesmo, encantado com o seu cérebro, encantado com a sua qualidade angustiosa, meu filho. Para de ficar preocupado com o tamanho das coisas. Olha a maravilha, essas coisas enormes não sabem que existe. E essa amebinha que é você sabe disso. O que é melhor? Esse tamanho que se auto-ignora e que não tem percepção de si, ou essa bostinha lúcida? Eu quero ser a caca lúcida do universo, porque eu tenho chance de dizer eu para aquele que diz eu. Ele diz eu sou e eu digo eu sou em ti. O Sol não sabe disso, nem as galáxias todas. Então pare de se agoniar com bobagem. Você está tão de posse da qualidade de ser das coisas e vai ficar
perdendo tempo com o que está na beira do buraco, meu filho? Aí no meu portal está entupido disso. Se você escrever coisas como significado, tempo, espaço e significado. Tempo, espaço e significado. Você vai achar coisas que podem te ajudar, e em muitas outras chaves de entrada no meu portal você vai encontrar isso aí. Medita no Salmo 8, né, Caio? Salmo 8 de Davi. Quando eu olho para os teus céus, tal. Aí dentro de se esmagar, ele fala, contudo, né? Isso. Um pouco menor do que anjos. Bota lá de novo, por favor, porque eu ia falar sobre isso. Desculpa. 139, tempo, espaço e significado. Aí, ó, o surto de significado de Paulo. Aí não tem mais exatamente isso que eu estou querendo. Bota aí, por favor, quântica, escreve a palavra quântica e significado, se você puder. Sim, o Salmo 8 é uma boa comparação, é o macro e o indivíduo que descobre no meio daquela grandeza que ele foi feito por um pouco menor do que Deus. 23, o ninho do meu ser, física quântica e teologia, soma, psique, pneuma e eu. Tá muito mais perto de ti agora. Vai lendo isso aí, por favor, tá bom, meu filho? Eu gostaria muito que você fizesse isso.